Vamos falar das multas da DCTF Web? Isso é meio chato, nem eu e nem você gostamos de multa. Mas se faz necessário, e aqui eu preparei esse vídeo para dar dicas importantes para vocês para evitar efetivamente essas multas da DCTF Web. Um dos pontos importantes é que desde julho de 2022, o governo alertou que iria iniciar a cobrança de multas de atraso em relação à omissão da entrega dessas obrigações. E aqui é importante eu esclarecer o que são essas situações. Essas multas são aplicadas se você efetivamente identificou que foi esquecido a entrega de uma DCTF Web sem movimento pela empresa, né? Ou, no caso, sem nenhuma informação, que havia, sim, uma exigência da sua entrega. Então, nos casos de omissão, e claro, de uma DCTF Web original, ele vai gerar uma multa de R$200 se efetivamente você vai entregar aquela DCTF Web, mas sem nenhum valor inserido dentro dessa informação, dessa obrigação acessória. Essa é uma situação. Então, ele vai te gerar uma multa de R$200. A outra situação os outros casos podem chegar até uma multa de R$500, ou seja, você está entregando em atraso, mas tem informações ali de notas fiscais, tem informações de própria folha que não foi entregue, pode chegar até R$500. Lembrando que essas multas por omissão da não entrega da DCTF Web, elas são geradas efetivamente no momento da transmissão. Há uma verificação qual é a situação daquela entrega em atraso e sim também quais as situações. Então, se a empresa ela não sofreu nenhum procedimento de ofício ou ela ainda está no percurso do tempo, no caso de uma notificação, ela tem redução em relação àquele pagamento daquela multa. A outra situação é que se essa empresa também ela é do MEI ou do Simples Nacional, ela tem redução também no seu recolhimento. Mas, claro, não é interessante mesmo com a redução que é gerada a multa. Então, a nossa dica que é importante, você sempre verificar no cliente, criar rotinas e processos para que vocês verifiquem as datas das entregas de DCTF Web de todas as empresas que você controla aí no seu escritório ou dentro de uma organização, a fim de evitar efetivamente essa cobrança dessa multa em relação à omissão da entrega da DCTF Web. Esse é um dos casos. Um outro caso que temos é em relação efetivamente às informações que são colocadas na DCTF Web. Ou seja, se você ali efetivamente está mandando as informações e não está contemplando todos os dados, e sim, eu vou retificar essa DCTF Web, eu tenho uma multa de 2% para cada mês fracionário calendário em relação àquelas contribuições limitadas até 20%. Então, esse é o caso, efetivamente, de uma situação que eu não trouxe as informações dentro da DCTF Web e no momento da transmissão, ele verifica que é uma retificadora e que foi alterado os valores e gera, assim, a multa em relação a essas informações. A terceira situação é no caso de uma fiscalização. E aí eu tenho uma multa de R$20 a cada grupo de 10 documentos. Essas multas de R$20, elas só vão geradas no momento de uma fiscalização ou uma notificação que a empresa tenha que efetivamente eles vão verificar a quantidade de documentos faltantes e vão gerar a guia em relação a esses pagamentos. Então, nós temos três situações em relação ao valor da omissão da original, temos as situações em relação às retificações e informações inseridas em relação à DCTF Web e temos a situação em relação a uma fiscalização em caso de inexistência ou até inconsistências em relação às informações que estão sendo declaradas naquela DCTF Web. Todas elas hoje estão gerando multa e é importante que vocês se atentem aos prazos, lembrando sempre que a DCTF Web ela tem o seu prazo pré-estabelecido, então é o 15º dia útil
do mês subsequente, sendo que deve ser antecipado para o dia útil, caso aconteça que caia no final de semana ou no feriado, deverá ser antecipado. É um ponto de atenção que tem que ser sinalizado para o seu cliente e controlado dentro da empresa para que vocês não percam esse prazo e não incorram em nenhuma multa. Lembrando também que essas multas estão sendo geradas automaticamente dentro da DCTF Web, ou seja, você não está gerando nenhum SICAL, nem nada disso. Ou seja, a multa é verificada no momento da transmissão, é feita as verificações. Então, muita atenção nesse processo. Essa é a minha dica, e se você tiver dúvidas, deixe os seus comentários aqui embaixo ou coloca lá no portal SPED Brasil. Será um prazer responder as dúvidas de vocês sobre as multas de DCTF Web. A gente se vê no próximo vídeo.